Oi, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a leitura de Salmos. Estamos no Salmo 48, penúltimo salmo da série das composições dos descendentes de Coré. Nós temos o Salmo 42 ao Salmo 49, salmos atribuídos aos descendentes de Coré. E hoje nós vamos ler o penúltimo, e o penúltimo salmo dos descendentes de Coré no Saltério, né? Ele é o Salmo 48 e ele vai evidenciar a grandeza, a beleza da cidade de Jerusalém, tratada aqui no Salmo como Sião. Vamos ler o Salmo e aí depois nós vamos orar e fazermos os devidos comentários. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. Seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião tem do lado norte a cidade do grande rei. Em seus palácios Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por esse motivo, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade. Contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no momento de parto. Foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus, a preserva inabalável para sempre. No meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Rejubile-se o monte Sião, exultem as cidades de Judá, por causa de todos os teus santos julgamentos. Desfilai em torno de Sião, contai-lhe as torres. Apreciai suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. Este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele é quem nos guiará, mesmo além desta vida. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pelo teu poder, Pai, pela tua proteção, por sabermos que o Senhor é de fato, Pai, a nossa rocha, a nossa proteção, a nossa fortaleza. Obrigado por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos diante da tua palavra, para, Pai, fazermos os comentários devidos em relação aos aprendizados, Senhor Deus, que a tua palavra traz para nós. Obrigado, Pai, obrigado por essa linda poesia que lemos hoje, que o Senhor esteja no controle, Pai, dessa nossa conversa aqui com os nossos amigos que verão este vídeo, e que o Senhor esteja à frente de tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos aqui logo no começo do Salmo, a exaltação em relação à cidade. E o motivo de exaltá-la é a presença do próprio Deus. Sabemos que depois de um tempo de ter sido conquistado a cidade dos jebuseus, conhecida como Jerusalém, ela se tornou a cidade de Davi. E se tornando a cidade de Davi, assim como nós até comentamos em outros salmos, foi instituído um local para que se ficasse o tabernáculo de maneira definitiva. E depois esse tabernáculo, a tenda onde ficava a arca, foi transformado, foi substituído pelo Templo de Salomão. Uma das coisas que nós podemos entender aqui nesse salmo, apesar de nós não sabermos de fato a datação dele, mas a gente consegue perceber que ele é um salmo pós a era de Davi e antes o exílio babilônico. Então é antes de Nabucodonosor tomar a cidade de Judá. Agora, queridos, o que nós precisamos prestar atenção aqui é como Deus age dentro dos seus domínios, né? Todos os que se colocam debaixo da proteção de Deus, como eles são guardados por Deus.
A Bíblia fala que Deus cuida do seu povo como a menina dos seus olhos, algo delicado e precioso para Deus. É o povo que se coloca debaixo da proteção de Deus. E nós, na era cristã, nós sabemos que para nos colocarmos debaixo da proteção de Deus, há a necessidade de entregarmos as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, para nos tornarmos sua igreja. Nesse contexto, eram quem estavam dentro dos muros de Jerusalém, ali protegido pelos muros de Jerusalém, mas na realidade a maior proteção era de fato a presença de Deus. Nós vamos ver aqui no versículo 2 que o monte aonde ficava Jerusalém não era o monte mais imponente, o monte mais importante. Haviam lugares mais altos do que esse monte, mas o que tornava esse monte importante era a presença da cidade, a cidade de Jerusalém. Fiz duas anotações interessantes aqui para vermos juntos. Vejam só. Nós tínhamos também o Monte Zafon, que era considerado a morada do deus Baal Haddad. E também nós tínhamos já o conhecimento do Monte Olimpo, considerado a morada dos deuses gregos. Então havia ali sempre uma referência aos lugares altos, a deuses, né? A outros deuses. E o salmista eleva esse monte e acima dos outros montes e das moradas dos outros deuses, exatamente por ser ali o monte onde ficava Sião, a cidade santa, o lugar mais importante. Aqui o poder deriva não do monte em si e nem da própria cidade, mas sim de ser a cidade que abrigava o templo. Isso nós já tocamos, né, nesse assunto quando lemos o Salmo 46. Interessante que do Salmo 45 ao Salmo 48, a gente faz uma troca sobre o que o Salmo evidencia. Ora ele evidencia o rei, ora ele evidencia a cidade. Mas em ambos os casos, o mais importante desses salmos é de fato adorar, elevar, nos prostrarmos a Deus, porque tanto quando o salmo refere-se ao rei ou quando ele se refere à cidade, o mais importante dos salmos é a figura de Deus, é a presença de Deus, é a pessoa de Deus, ora representada na pessoa do rei, ora representada na cidade que ele cuidava. Então o Salmo 48, nós lemos o Salmo 47, né, a semana passada, falava sobre o rei. E agora nós voltamos a falar sobre a cidade. Então o Salmo 48 nos leva a adorarmos, a reconhecermos a grandeza de Deus, por ser a cidade que Deus cuidava, a morada de Deus, aonde ficava o templo do Senhor, que tinha o lugar santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança. Então, o que evidencia nesses salmos, de fato, é o poder que só tem na pessoa de Deus. É Ele que é todo poderoso, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em seus palácios, diz o versículo 3, Deus se faz conhecer como alto refúgio, um local onde as pessoas entravam para realmente clamar e buscar a presença de Deus, para sentir a presença de Deus. O templo ele era a figura do poder de Deus, um local totalmente preparado, foi totalmente dimensionado através da vontade de Deus. Foi Ele que determinou todas as dimensões daquele lugar, ele tinha um propósito para aquele lugar. Então o templo era onde as pessoas iam lá para lembrarem de Deus, para lembrarem dos feitos de Deus, para lembrar de tudo que Deus havia feito na história e realmente levar a sua memória às coisas maravilhosas que Deus
já havia feito pelo povo, era um local de se render a Deus, né? Por esse motivo, eis que os reis somaram forças e juntos avançaram contra a cidade. Então está dizendo de uma ocasião, o poeta inspirado por Deus, lembrando de uma situação em que outros reis se uniram e foram até a cidade de Jerusalém para tentar tomá-la. Aí o versículo 5 nos diz: contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Aqui diz o texto que apenas em contemplar a grandiosidade daquela cidade, o como a presença de Deus era notória naquela cidade, os inimigos de Jerusalém se colocaram em retirada, de apenas contemplar a grandiosidade daquela cidade que continha todo o poder, toda a proteção de Deus. Aqui alguns estudiosos, eles dizem que é muito possível o salmista ter se inspirado na história de Ezequias, quando Ezequias recebeu aquela terrível ameaça de Senaqueribe e foi até o templo e orou, pediu a Deus uma solução para aquela situação. Humanamente falando, Jerusalém não teria condições de combater, né, o exército de Senaqueribe, só que Senaqueribe cria em Deus, Ezequias cria em Deus. Senaqueribe era quem iria invadir Jerusalém, e em Jerusalém o rei, naquela ocasião, era Ezequias, e Ezequias foi ao templo, Ezequias se debruçou, se dobrou diante do Senhor e clamou ao Senhor, apresentou a carta que ele havia recebido de Senaqueribe. E aí Deus falou, né, para Ezequias que era para ele não se preocupar, que nenhuma flecha seria lançada contra a cidade santa, que Deus haveria de punir os inimigos de Jerusalém e eles sairiam correndo e não precisaria nem de batalha. E aqui o salmista possivelmente lembra dessa situação, porque diz, né, que apenas ao contemplar a cidade os inimigos sentiram medo e fugiram. Inclusive, aqui no versículo 6 vai dizer: ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no momento de parto, que tiveram um medo profundo, né? Uma dor inigualável. Dizem que a dor de parto é a pior dor que um ser humano pode sentir. As mulheres podem confirmar isso para nós, né? E então aquele medo, aquele pavor invadiu o coração dos inimigos de Jerusalém, e eles correram sem lançar uma flecha, sem oferecer nenhum tipo de resistência, de impor nenhum tipo de ataque, porque Deus cuidava, Deus é quem protegia a cidade. O governo de Deus completo, a segurança vinha completamente de Deus. Isso tem que mexer com a gente, isso tem que falar ao nosso coração. Nós temos que produzir também nas nossas mentes um salmo de louvor por sabermos que também somos esse povo de Deus, também temos essa proteção de Deus e com a nossa confiança atrelada ao Senhor, nós podemos confiar que nenhum mal vai se aproximar de nós, nada vai acontecer conosco sem a permissão de Deus. Deus está no controle da nossa vida. O inimigo vai olhar para nós e vai ver que Deus está conosco, que é Deus que governa sobre nós, e não vai ter coragem de se aproximar de nós, se Deus não permitir. Sabemos, e já falamos algumas vezes nas nossas aulas, que futuramente, passado esse período, Judá também foi julgada por Deus pelos seus pecados, pela sua rebeldia, e acabou sendo dominada e os seus moradores foram levados cativos. Deus permitiu. Porque enquanto Deus não deu permissão, nenhum mal chegou sobre a cidade santa. Nunca. Deus, enquanto foi da sua soberana vontade manter ali a proteção e o cuidado, nunca aconteceu nada de mal com a cidade santa. Versículo 7. Foste como o vento oriental quando destruiu
os navios de Tarsis. Muito interessante essa lembrança aqui do salmista sobre o navio de Tarsis. Por quê? Possivelmente, Tarsis refere-se à cidade de Tartessos. E a cidade de Tartessos era uma colônia fenícia na Espanha, aonde se produzia metal fundido, e esse metal era matéria para construção de espadas e mecanismos de guerra. Então faz referência a uma cidade muito importante, né? E os navios que transportavam a mercadoria que eram produzidas nessa cidade, trazendo sentido de valor, trazendo sentido de poder. Esses navios eram navios que continham ali um símbolo de poder, um poder de guerra, um poder humano, o controle do ser humano sobre o outro ser humano imposto pela força, né? Como estamos falando de ferro fundido aqui, de coisas que serviam para guerra. E Deus, através do vento oriental, né, destruindo os navios. Deus, se colocando ali fortemente, muito acima da condição do homem, da condição que o homem às vezes pensa ter, em ele ser independente de Deus, ele ter o poder, ele fazer o que quer, ele determinar e realizar as coisas sem nenhuma interferência. Olha, todo ser humano carrega a responsabilidade de saber o que é certo, o que é errado e agir pelo certo. E agindo pelo certo, a recompensa da sua ação virá. Porém, o preço pago em agir pelo errado também vem. Então Deus está no controle, mesmo quando há o mérito humano numa conquista derivada de um esforço, de um trabalho bem realizado, de você terminar um curso técnico, uma faculdade com louvor, sendo um ótimo aluno. Isso vai trazer para você boas situações no mercado de trabalho, quanto mais você se capacitar. Tudo isso é levado em consideração e Deus te abençoa. Deus está no controle. Da mesma forma, quando você super relapso com as coisas, não valoriza nada, não ama aquilo que faz, não faz com gratidão, com honra, Deus também permite que você colha o fruto das suas escolhas. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Nós temos dito isso repetidamente sobre, por exemplo, a situação que vivemos agora, em 2020, maio de 2020. Já estamos com mais de 50 dias de quarentena. Um inimigo invisível que Deus permitiu que assolasse o mundo e mostrasse para o homem o tamanho da sua insignificância, que vale o acúmulo de riqueza, o que vale cargos altos, o que vale ser alguém famoso, se você tem que ficar dentro da sua casa. Porque senão você vai ser contaminado. E sendo contaminado, dependendo de como tiver a sua situação imunológica, você pode morrer. E uma morte terrível. Então, a maneira mais segura de você se defender é você se esvaziando das suas forças e ficando quietinho na sua casa. Que Deus está no controle. Ele é forte. Ele destrói aquilo que o homem acha que é poderoso. Deus destrói. Não por capricho, mas para mostrar que a nossa realidade última não é essa que nós vivemos aqui, onde é essa quantidade de disputas, de brigas, de um querendo ser melhor que o outro e provar que é melhor que o outro. Não. A nossa realidade última é o próprio Deus, é Ele que tem todo o controle e está preparando para nós aquele lugar que será a nossa habitação eterna. Porque Jesus morreu na cruz e assim garantiu àqueles que se arrependeram e confiaram no seu sacrifício essa morada eterna. Então Deus destrói toda a arrogância do ser humano em pensar que ele é alguma coisa, que ele pode alguma coisa. Sem a permissão de Deus não há nada, não há progresso, não há inteligência, não há sabedoria. Há um termo na teologia conhecido como a graça comum, e a graça comum é a transmissão dos valores comunicáveis de Deus, aquilo que Deus é e que o ser humano também pode ser, porque Deus permitiu assim a inteligência, o sentimento,
a capacidade de criar, e são coisas que Deus comunicou conosco, então tudo provém de Deus. Então Deus ele humilha a arrogância do homem, como faz aqui com os navios da cidade de Tarsis, né? Que ali carregavam muitas coisas preciosas, o ferro fundido e tudo mais, e Deus destrói com o vento. Deus passa algo invisível e destrói. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade de nosso Deus. Deus a preserva inabalável para sempre. Aqui é muito legal, porque o salmista está lembrando de situações que eram vividas no templo, quando os homens se reuniam para adorar a Deus, pelos feitos que Deus havia realizado, principalmente os feitos relatados na Torá, né, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ali os homens liam, viam como Deus tirou com mão forte o povo do Egito, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus foi numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de nuvem durante a noite, guiando o povo no deserto, como Deus fez brotar água da rocha, como Deus enviou maná quando o povo clamava por carne, as cordonizes, perdão. E quando o povo sentiu vontade de pão, mandou o maná do céu milagrosamente para o povo não perecer. As sandálias não se desgastaram no deserto, as roupas não envelheceram. Então tudo isso eles liam na Torá e se maravilhavam com o poder de Deus. Mas a partir do momento que eles viam que Deus protegia a cidade de Sião, a Jerusalém, onde eles estavam habitando, e os inimigos não conseguiam a invadir, os inimigos não tinham acesso à cidade, e era notório pela proteção de Deus, era notório que era a proteção de Deus que não permitia que os inimigos invadissem Jerusalém, destruíssem Jerusalém. Eles podiam falar: nós aprendemos, nós lemos sobre as histórias da proteção de Deus, mas agora nós estamos vendo como Deus age e o que Deus faz dentro da cidade que ele mora e que ele protege. Dentro do povo que ele chamou de seu e cuida de cada detalhe da vida desse povo. Isso é lindo, porque nós lemos a palavra de Deus e nós podemos também aprender com ela e devemos aprender com ela sobre todo o poder que Deus exerceu em toda a história da humanidade, que Ele mesmo criou. Mas nós podemos ter esse poder e esse cuidado hoje nas nossas vidas. Nós podemos olhar para a nossa vida, para a história da nossa vida e também ver quantas e quantas vezes, se não fosse a mão protetora de Deus, o que teria sido de nós. A Bíblia nos ensina, se não fossem as misericórdias de Deus, nós já estaríamos sido consumidos. Porque nós somos falhos, somos pecadores e vivemos confiantes naquela misericórdia que vai de uma eternidade a outra eternidade. Nos ama, nos dá muitas oportunidades de nos consertarmos, de entregarmos o nosso coração verdadeiramente a Jesus, tornando Jesus o nosso Rei, o nosso protetor, nosso Consolador, o nosso maravilhoso Conselheiro, aquele que nos diz realmente qual é o melhor caminho para trilharmos e seguirmos. Aí no versículo 9, no meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso, o que nós acabamos de falar, que o povo ia ao templo, se entregava em adoração devido a esse amor inigualável que Deus tem para o seu povo. Versículo 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está repleta de justiça. Então o poder de Deus acompanha o seu caráter, que é santo, o seu amor incomparável, a sua justiça que não há dolo, não há nenhum erro. Deus ele controla o universo de maneira perfeita e ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Versículo 11. Rejubile-se o monte Sião, exultem as cidades de Judá por causa de todos os teus santos julgamentos, convidando o povo aqui a realmente se prostrar e adorar, se felicitarem, ficarem entusiasmados e felizes com as experiências que Deus permitiu que aquele povo contemplasse, a experiência do livramento, de ver o poder de Deus ali
porque eles liam, mas agora eles viram o poder de Deus, o agir de Deus em meio a esse povo. Séculos e séculos, irmãos. Séculos e séculos se passaram até a época que este homem, inspirado por Deus, esse descendente de Coré, se debruçou para escrever essa linda poesia, fazendo memória de coisas que ele tinha aprendido, coisas que ele tinha lido na Torá, principalmente, mas que agora os seus olhos viam o poder de Deus. Então ele convida o povo a se regozijar ao contemplar o poder de Deus. Aí no versículo 12 ao versículo 14, nós vamos perceber algo que é muito importante. Aqui, aparentemente, retrata o desfile feito em volta dos muros de Jerusalém, como uma procissão, celebrando a conquista do povo de Israel, o povo de Judá, a conquista que Deus acabava de dar a eles, em afugentar os seus inimigos, sem a necessidade de sequer lançar uma flecha. Então ali eles rodeavam os muros, muitas vezes também procurando ali, porque havia sido feito um cerco, se havia alguma ruptura de alguma coluna, se alguma coisa havia sido danificada, mas também um momento de culto, um momento onde eles celebravam, e essa celebração marcavam as suas vidas como uma festa realizada para adorar e engrandecer o poder de Deus. E essa festa seria repassada de gerações em gerações, lembrando desse poder de Deus. Lembrando como Deus deve ser celebrado e os motivos pelos quais ele deve ser celebrado. Por todo o poder, por todo o livramento, por todo o cuidado que ele tem para aqueles que ele chama de seu povo. Somos o povo de Deus. Aqueles que entregaram a vida para Jesus Cristo. Nós não precisamos nos tornar judeus. Há um rompimento muito claro em relação a diversas celebrações que o povo de Deus, Israel, fazia no Antigo Testamento, porque foi cumprido em Jesus, né? Todas as celebrações cerimoniais elas foram vistas na sua forma perfeita através da vida e do sacrifício de Jesus. Então, a questão cerimonial que anunciava a vinda de Cristo e todo o ministério de Jesus e tudo que ele realizou, toda a bondade, a misericórdia, o amor que ele teve principalmente com os mais necessitados, apesar de todos serem necessitados, porque todos carecem da graça de Deus, todos são pecadores, Jesus teve um cuidado maravilhoso com aqueles que ficavam à margem, os leprosos, os cegos, os paralíticos, os epiléticos, eram todos considerados pessoas sub-humanas, não podiam entrar no templo, não podiam adorar. E ele incluiu essas pessoas. Ele curava essas pessoas e essas pessoas podiam voltar ao convívio natural. Então Jesus ele cuidou dos mais necessitados de maneira exemplar. Ele foi totalmente adorável, amoroso. Jamais ninguém amou como Jesus amou. E principalmente Jesus foi à cruz. Ele se fez um sacrifício, foi de livre e espontânea vontade. Por vezes, quando ele anunciava aos seus discípulos que ele estava a caminho de Jerusalém, e a motivação era que o Filho de Deus necessitava ser preso e morto, porque no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, amados, as celebrações do Antigo Testamento elas foram substituídas pela realidade daquilo que elas representavam. Elas representavam o advento, a vinda de Jesus, o seu ministério e a sua morte. Então hoje, amados, quando nós nos reunimos com um momento como esse, por exemplo, que de certa forma é uma aula, mas é um culto a Deus, porque nós estamos exaltando a Deus, exaltando a cidade de Deus, que representa a proteção de Deus sobre aqueles que são o povo de Deus. No momento como esse, no momento que nós nos reunimos nas igrejas, por esse tempo agora de quarentena impossível para nós não contaminarmos uns aos outros, mas as nossas reuniões, elas fazem menção não de coisas que nós esperamos.
mas de coisas que nós já vivemos, já experimentamos. Nós adoramos, exaltamos a Deus pelo sacrifício de Jesus que já foi realizado. Nós substituímos todas as celebrações do Antigo Testamento agora pela adoração que pode ser feita diretamente entre nós e Deus, porque Jesus morreu numa cruz e abriu um novo e vivo caminho. E nós ensinamos os nossos filhos, os nossos parentes, sobre a necessidade de cultuarmos a Deus, de termos esse momento de celebrarmos o poder, a maravilha, a misericórdia, a graça de Deus que está em Jesus, assim como fazia o povo do Antigo Testamento através das celebrações. Muito provável que esse salmo foi escrito e utilizado também nas festividades de Ano Novo do povo de Israel. E nós olhamos para esse salmo e entendemos que esse salmo diz respeito ao cuidado de Deus para aqueles que estão debaixo da sua proteção. E quem está debaixo da proteção de Deus hoje é a igreja de Jesus, que foi inaugurada no dia de Pentecoste. Uma igreja que tem uma missão e não deve temer em realizá-la, porque Deus é conosco. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, no lugar mais elevado que pode haver, e o lugar mais elevado que pode haver é debaixo do cuidado de Deus, é no centro da vontade de Deus, elevado como proteção, não como arrogância. Porque nós que somos protegidos dessa maneira, nós que somos igreja de Cristo, que temos uma missão, nós não devemos temer em realizar a nossa missão. E a nossa missão é propagar o amor de Cristo, a nossa missão é propagar a evangelização, é levar o evangelho para aquele que está perdido, para que ele saiba que há uma solução para a sua vida, que